Pessoas residentes nos Estados Unidos, mais precisamente no estado da Flórida, vivem um drama. A iminente chegada do furacão Milton pode causar estragos jamais vistos no país, podendo ser talvez uma das tragédias naturais mais assustadoras dos últimos tempos. A coisa é tão séria que a prefeita de uma das cidades mais importantes do estado disse claramente aos moradores do local: se você ficar, você morrerá. Assim, mais de 1 milhão de pessoas estão sob ordem de evacuação e sabemos que a Flórida tem uma grande concentração de brasileiros. Então, isso afeta diretamente muitas famílias que estão aqui, né, que tem algum conhecido ali na terra do Tio Sam. O que se sabe até agora desse evento desastroso que está prestes a acontecer? A gente vai entender tudo melhor nesse vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Como eu disse, mais de 1 milhão de pessoas estão sob ordem de evacuação na Flórida devido à chegada do furacão Milton, um dos mais potentes já registrados na história. Na terça, o presidente Biden disse aos moradores das áreas no caminho da tempestade que a evacuação é uma questão de vida ou morte. Imagina quem mora lá ouvindo coisas como essas, né? Deve ser desesperadora, né? Imagina, cara, você fala, mano, se você não sair daí, você vai morrer, meu consagrado. A previsão é que o furacão atinja a região de Tampa Bay, no estado ali, no norte do estado, né? Na noite desta quarta-feira, que provavelmente vai estar saindo o vídeo hoje ainda na quarta, ou na madrugada aí de quinta. Então provavelmente, né, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, né, a gente espera que não, mas talvez até mesmo o estrago já tenha começado a acontecer. Enfim, para vocês terem ideia do tamanho da gravidade do negócio, na medição do começo da manhã dessa quarta-feira, o Milton ele era classificado como um furacão de categoria 5. O mais alto da escala. O cara bateu o teto. Ele bateu o teto da escala, pra vocês terem ideia, né? Com ventos de quase 300 km por hora. Graças a Deus, ele deve perder força com o passar do tempo, mas ainda assim, ele pode chegar no continente como um furacão de categoria 4, o que já é raro também. Outra coisa é que a pressão central do furacão também caiu para níveis muito baixos. Isso indica que a força realmente vai ser devastadora. Esse tipo de pressão, né, abaixo de 900 MB, é característico de furacões extremamente perigosos. E os meteorologistas alertam que as consequências podem e vão ser catastróficas. Essas características o colocam na lista dos mais poderosos a atingir a região desde 1950. Então a gente está falando de algo, de certo ponto, novo, até mesmo para os norte-americanos que estão acostumados, entre aspas, com eventos desse tipo. O que torna o furacão Milton algo ainda mais único foi a sua rápida intensificação. Tanto que as notícias sobre ele são recentes, né? Para não dizer que começaram a falar disso hoje, né? Hoje, ontem, enfim. Desde que ele foi classificado como uma tempestade tropical, ele rapidamente evoluiu para um furacão de categoria 5 em apenas 2 dias. Os especialistas aí dizem que essa intensificação foi explosiva e uma das mais rápidas já registradas. Falando tecnicamente, né, esse fenômeno ocorre quando um furacão passa por um aumento abrupto aí na sua intensidade, causado pela combinação de águas quentes e condições atmosféricas favoráveis, né? Como foi o caso do Milton lá no Golfo do México. Destruição total. A costa oeste da Flórida, especialmente as áreas de São Petersburgo e a área ali de Tampa Bay, né, está sob um enorme risco, infelizmente. As autoridades locais já declararam estado de emergência e emitiram ordens de evacuação obrigatória para as diversas áreas costeiras. Como eu comentei, a prefeita de Tampa ali, a Jane Castor, ela disse num tom amedrontador mesmo, para o pessoal sair, senão eles vão morrer. Eu acho que ela fez certo, né? Porque é melhor a galera ficar com medo, se amedrontar e meter o pé mesmo, né? Do que o pessoal ficar lá por achar que não vai dar nada demais, né? E ficarem lá, talvez perderem a vida, enfim. A cidade de Tampa, por exemplo, é dividida em 5 áreas e 2 delas a evacuação vai ser obrigatória, né, de acordo com as autoridades locais. Então imagina só a situação de quem está morando lá, o desespero, né, sabendo que você vai ser obrigado a deixar a sua casa e que provavelmente você vai perder tudo que você conquistou, sua casa vai sumir. A gente está sofrendo mais com a chuva, né? Mais um pouco, mas aqui os supermercados já acabaram as águas. Algumas pessoas decidiram evacuar por segurança. Quando eu fui no mercado, fui em algumas lojas para comprar algumas coisas para se proteger. Já estava tudo vazio, todo mundo já guardado. Muita gente que tinha passagem provavelmente vai embora amanhã já não consegue mais. O governador da Flórida, Ron DeSantis, ele afirmou que o estado já está
em modo de preparação máxima, com ativação de recursos emergenciais e a suspensão de pedágios em rotas de evacuação. A principal preocupação das autoridades é o potencial de uma tempestade de grande magnitude que pode causar inundações, olha isso, inundações com ondas de até 15 pés, né? Aproximadamente aí 4,6 metros. Além do risco de inundações, as autoridades alertam para a possibilidade de destruição massiva em áreas urbanas. Espera-se que prédios, especialmente os construídos sem as normas mais recentes de resistência a furacões, sofram grandes danos, né? A recuperação dessas áreas pode levar aí até semanas ou meses, né? Um ponto particularmente delicado é a quantidade de destroços ainda presentes nas áreas afetadas pelo furacão Helene, que passou pela mesma região apenas algumas semanas antes, deixando então um rastro de destruição e, ironicamente, aumentando os riscos associados ao impacto do furacão Milton. Para vocês verem como que lá, né, ainda mais o estado da Flórida, é uma coisa comum, né, ter furacões. Mas esse Milton aí está num outro patamar de periculosidade. Os preparativos e as evacuações. Dando mais detalhes sobre a parte de evacuação das pessoas, enquanto o furacão Milton avança, milhões de residentes da Flórida já foram aconselhados a deixar suas casas. Como disse, alguns foram até obrigados a saírem. As estradas que ligam as cidades costeiras ao interior do estado estão congestionadas e os principais aeroportos, como o Aeroporto Internacional de Orlando e o Aeroporto Internacional de Tampa, já suspenderam, então, todas as suas operações. A evacuação é uma tarefa complicada, né, pois muitas áreas ainda estão se recuperando dos danos causados pelo furacão Helene, que eu já citei aqui, né. As autoridades locais têm trabalhado durante esses poucos dias, desde a notícia do furacão, incansavelmente, para garantir que os recursos aí necessários estejam disponíveis para ajudar as pessoas a evacuarem com segurança. O governo do estado, em parceria com as empresas de transporte, já disponibilizou ali rotas de evacuação gratuitas e reforçou os estoques de combustível nas áreas mais estratégicas para evitar uma possível crise de abastecimento. Bom, eles estão fazendo o máximo que eles conseguem para poder diminuir o impacto desse desastre, né? Fora o desastre físico e estrutural, né, que já falamos, esse furacão também vai afetar muito na parte econômica e social do estado, né? A região afetada aí é uma das áreas mais povoadas do estado e muitos negócios já foram forçados a fechar as portas. E é claro, né, tem o turismo também. Uma das principais indústrias da Flórida, por exemplo, os parques da Disney já foram fechados, obviamente. Olha aí, perigo, não, cara? Toda essa parte ele vai sofrer e está sofrendo um grande impacto, com milhares de voos cancelados e turistas sendo obrigados a abandonar seus planos de viagem. Além disso, os danos materiais podem alcançar bilhões de dólares. Os seguros contra desastres naturais já estão sendo ativados aí em larga escala e muitas famílias já começaram a enfrentar a difícil realidade de reconstruir as suas vidas aí, como que vai ser, né, depois da passagem do furacão. A gente espera que todo mundo consiga, né, primeiramente se manterem seguros e que nada de mais grave aconteça fisicamente com eles e que depois possam superar as dificuldades que vão vir, né? Muitos aí perdendo suas casas, seus bens materiais, enfim. Eu saí da minha casa, eu saí da região de Clearwater porque realmente estavam falando que a gente tinha que evacuar. Então eu vim um pouquinho mais pro centro da Flórida, um pouquinho mais pro norte, então na outra direção de que o furacão tá indo. Bom, até o momento que o roteiro está sendo escrito, né, que a gente está gravando aqui, à medida que o furacão Milton se aproxima, as autoridades continuam a monitorar sua trajetória com uma grande preocupação, né? A National Hurricane Center emitiu avisos de tempestades e inundações catastróficas para grande parte da costa oeste da Flórida. A expectativa é que o furacão traga uma combinação mortal de ventos fortes, chuvas torrenciais e tempestades devastadoras. É chato dizer isso, mas ao que tudo indica, a recuperação da região após a passagem do Milton vai ser longa e difícil. As equipes de resgates e reconstrução já estão a postos e os estados vizinhos se preparam para oferecer assistência à Flórida. No entanto, a prioridade nas próximas horas é garantir o maior número possível de pessoas que elas consigam se abrigar, né, ou evacuar ali as áreas de risco antes da chegada da tempestade. Bom, um salve especial para os brasileiros que moram lá, né, ou tem algum conhecido vivendo aí esse drama, ou que por acaso acompanham aqui o canal Não Adivinho, né? Força e fé, que vai dar tudo certo se Deus quiser. Bom, isso é tudo que a gente sabe até o momento. Até o próximo vídeo. Tchau.